how are you? Let me ask you a question. Now you are with me, but where were you yesterday? Where was your best friend yesterday? Where was your girlfriend, your boyfriend yesterday? Entenderam o que eu perguntei, gente? Acho que as últimas perguntas ficaram um pouco rápidas, né? Então deixa eu voltar algumas delas. Where was your best friend yesterday? Was. A questão é, no dia a dia, ninguém fala was, were. E é exatamente disso que nós vamos falar nesta aula. Qual é a pronúncia mais usual de verbo to be no passado? Let's go! O verbo to be, como nós já estudamos anteriormente, no passado, was, were, wasn't, weren't, ok? Mas quando você tem uma frase comum, por exemplo, eu estava em casa, ok? Eles estavam em casa. É muito comum, deixa eu consertar essa letra aqui, é muito comum que a gente não fale no dia a dia was, I was home, they were home. O mais comum é que a gente suprima esse som da vogal de was, de were, quando eu ligo. Essa supressão, inclusive, tem um nome em inglês. Quando você corta a sílaba para facilitar a pronúncia, se chama elision. Para facilitar para vocês, eu vou dizer isso aqui, ó. Sempre que eu quiser pegar uma palavra que estiver categorizada no mesmo sentido de was, were, vocês vão aprender que palavras são essas um pouco mais à frente, eu vou pegar essa vogal forte, qualquer que seja ela, e eu vou transformar essa vogal em um schwa. Eu não sei se vocês se lembram o que é o schwa. Esse símbolozinho aqui, ó, símbolo fonético representa o schwa. O schwa é o som mais fraco que tem na língua inglesa. É isso aqui, ó, mais fraquinho. O schwa existe em algumas palavras. Por exemplo, a palavra sobre, a respeito. Eu falo about. Não é about, não é about. É o schwazinho aqui, ó. About. Agora, ele é muito importante quando eu ligo sons, tá? E eu posso pegar um som forte e transformar em um som mais fraco. Esse som mais fraco será sempre schwa. Então, a, o, u, é em inglês e outros sons vocálicos sempre se transformam em ok? Isso ocorre com verbo to be, com verbos modais. Se você ainda não estudou, você vai estudar. Isso ocorre também com verbos auxiliares, artigos, preposições, etc. Ou você não se lembra de que a gente diz, por exemplo, it's a book. Não é tão comum dizer it's a book. A gente falou sobre isso quando aprendeu o artigo indefinido lá atrás. Dá uma olhada para você ver. Então eu posso dizer a book. Não é a, por favor, né? Mas o mais comum é que esse a vire um schwa. A book. It's a book. I'm a teacher. I'm an engineer. O an vira an. Tá certo? Então aqui no nosso to be, voltando, essa vogal forte vai se transformar em um schwa. Repeat, please. Was. Were. Juntando fica mais fácil, olha só. I was home. They were home. Então é um was, were. Na negativa, a mesma coisa. Se você junta, você não vai falar wasn't, weren't. Então tá aí. O uso do schwa, fundamental na língua inglesa. Muita gente se esquece disso. Don't forget it. Vogais fortes, a, o, e, etc., são transformadas em schwa, que é o som mais fraco de toda a língua inglesa. Ó, bem fraquinho, ó. Was, were. Tudo bem?
That's it for now, folks. Thank you. Bye bye.